entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar e eu converso agora com a Karina, que é psicóloga e vai falar sobre o mal da depressão, que pode incapacitar uma pessoa de trabalhar ou conviver em sociedade. Confira agora. O programa Estética e Bem-Estar está começando agora e nós vamos conversar com a Karina Moscheider, que é psicóloga, e vai falar um pouquinho para nós sobre os problemas que podem acontecer no ambiente de trabalho relacionado ao seu bem-estar e à sua saúde. Karina, hoje nós vamos falar sobre bem-estar, né, sobre saúde para as pessoas que têm algum problema no trabalho, né, relacionado de repente à depressão, né, que é um deles que pode surgir. Mas antes eu queria falar um pouquinho do profissional de psicologia, né? A pessoa que ela opta por essa profissão, quais são as áreas que ela pode atuar em prol do bem-estar da sociedade? Ok. O curso de psicologia, ele é um curso muito diversificado. Então, as áreas de atuação do profissional da área de psicologia hoje no mercado de trabalho, elas são bastante amplas. Então, ela vai desde a área educacional até a área empresarial, jurídica, social, comunitária, clínica, entre diversas outras áreas de atuação. E o nosso curso de psicologia da Unipar, a partir do segundo ano de curso, os alunos já começam a frequentar os locais de estágio, então já são inseridos nas atividades práticas também. Nossa, é bem amplo os assuntos, né? Exatamente. Então, os alunos, no decorrer dos 5 anos do curso, eles vão tendo contato com diversas áreas de atuação e com as diversas possibilidades que, ao sair da universidade, eles podem estar optando para exercer a função. Nossa, que legal, Karina. Por exemplo, para quem gosta de educação, da área de direito, da área empresarial, da área social, né, Karina? A profissão está inserida ali. Acho que a psicologia, ela cuida de todas as áreas, porque todo mundo precisa de um cuidado pessoal, né, do seu eu. Exatamente. E o profissional da área de psicologia hoje, ele é um profissional bastante visado nas mais diversas áreas de atuação no mercado de trabalho. Se faz presente o papel do profissional da psicologia, e isso é muito importante, né? As pessoas também olhar com um olhar diferenciado para a sua saúde mental, tendo em vista de que se a minha saúde mental não está bem, não tem como minha saúde física também estar, né? Corpo e mente é uma totalidade, então eu preciso que a minha mente esteja saudável para que o meu corpo também responda. Nossa, é verdade. Não só no mercado de trabalho, né, as várias áreas em que esse profissional atua, mas também no cuidado com as pessoas como um todo, né, cuidando da sociedade mesmo, como você bem citou agora. Eu acho que se a pessoa ela sente alguma coisa ali que não tá legal, ela precisa procurar esse profissional e entender que esse profissional está ali para ajudar, né, Karina? Exatamente. Eu sempre costumo dizer que todas as pessoas, independente se tiverem com alguma situação problemática ou não, em algum momento da vida deveriam passar pelo profissional da psicologia, porque isso é muito importante. Você adquire um autoconhecimento melhor da sua própria vida, você consegue adquirir hábitos saudáveis e proporcionar uma qualidade de vida muito maior para o teu dia a dia. Às vezes a gente também se depara com situações que são até muito simples de serem resolvidas na nossa vida, mas a gente deposita uma carga tão grande, uma carga tão pesada que a gente não consegue dar conta disso sozinho, né? Então todas as pessoas deveriam, né? Com certeza, exatamente. Eu acho que a pessoa que enfrenta uma doença muito séria, a pessoa que tem problema de relacionamento e às vezes a pessoa até que não está bem de saúde ou bem consigo mesma. Eu acho que o problema de autoestima é gravíssimo e influencia na alimentação, na forma de viver, né, Karina? Eu acho que o profissional de psicologia poderia ajudar essa pessoa. Exatamente. E eu sempre falo o seguinte, o nosso corpo, ele nos dá sinais todos os dias que nós estamos exagerando com a nossa saúde, né? Então, quando a nossa mente não está bem, o que acontece? Quanto mais carga negativa você vai depositando e você não vai colocando isso para fora, chega um momento em que o teu corpo começa a desenvolver o quê? Doenças. Seja ela doenças gastrointestinais, alergias na pele, dores de cabeça sem curas explicadas, né? Então, muitas vezes as pessoas vão em vários médicos, procuram procedimentos de cura e não tem. Por quê? Porque o que acontece? É a mente que precisa de um cuidado. A pessoa realmente só vai conseguir um efeito bacana quando ela procurar ajuda para cuidar da sua mente, para cuidar da sua saúde mental.
E isso é muito importante. Interessante você falar isso, porque às vezes a gente se depara com algumas informações assim. Ah, a pessoa não disse o que queria dizer e ficou com dor de garganta, né? A gente vê umas coisas assim. Exato. Ah, a pessoa está trabalhando sobre pressão e desenvolveu uma cadeia de enxaqueca que não sara mais. E às vezes a gente até se questiona, nossa, mas será que essa informação é verdadeira? Exatamente. E tem fundamento, né, Karina? Exatamente. Vários profissionais de outras áreas da saúde, dependendo até do caso do paciente, até encaminha para o psicólogo, para ajuda psiquiatra também, porque muitas vezes a cura, a prevenção daquela doença não está em si no medicamento ou naquela particularidade, mas está muitas vezes associado com o trabalho do psicólogo. Nossa, que interessante. Então fica a dica para você que está em casa, que está nos acompanhando, né? Que esse tipo de problema pode ser resolvido, tem solução e deve ser resolvido, né? Exatamente, e ficar atento. O nosso corpo nos dá sinais diariamente quando a gente passa dos limites com ele. Certo, muito legal. Sinais esses que passam a ser até físicos, né? Exatamente, com certeza. Tá joia, então. Fica a dica, então, para você que está em casa nos acompanhando, né? Muito importante tomar esses cuidados. Gostei muito de ouvir isso, viu, Karina? Eu acho também que é muito relevante a gente falar hoje aqui sobre os problemas que envolvem uma pessoa no seu ambiente de trabalho, né? Eu acho que a causa, né? Todo mundo fala que o mal do século hoje, a causa seria a depressão. É verdade isso, Karina? Exatamente. E por que disso? Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente atropelada de tudo, o nosso dia a dia é muito conturbado, cada vez mais a gente se acarreta de afazeres no decorrer dos dias, das semanas, o próprio ano tem passado muito rápido, quando a gente vê já é Natal de novo e a gente às vezes se pergunta onde a gente esteve todo esse tempo, né? Então isso acarreta uma carga de estresse muito grande no dia a dia das pessoas. E o estresse, quando ele se torna um estresse crônico, onde todos os dias você passa por situações estressantes que abalam o teu emocional, o estresse encaminha para a doença da depressão, né? Então as pessoas têm que se cautelar muito com isso, né? Certo. Como que surge esse problema, que as pessoas começam a notar que alguma coisa não tá legal e às vezes ela tem até vergonha de expressar isso, né, Karina? Quais são os primeiros sinais? Exatamente. Eu sempre procuro falar que o apoio da família, dos amigos, do ambiente social que essa pessoa está inserida é muito importante. Porque o que acontece, principalmente no caso de depressão, em alguns casos a pessoa se sente tão desencorajada, tão enfraquecida, que ela própria não tem coragem de buscar ajuda. E muitas vezes, quando ela leva isso para dentro de casa, ela relata para os familiares, relata para as pessoas próximas, muitas vezes o que ela escuta? Aquela velha frase de que é frescura, né? De que vai fazer outra coisa ou pensar em outra coisa, que isso passa, e não é bem assim, né? Depressão é uma doença muito séria, né? Que leva a questões de suicídio, já tem diversos casos de suicídio de pessoas com depressão, né? Então as pessoas precisam também se atentar para isso, os familiares, os amigos, de que a pessoa que está doente precisa de apoio, precisa de encorajamento, você tem que apoiá-la, muitas vezes você vai ter que ser o guia dessa pessoa nesse momento. Então, Karina, as pessoas elas perdem mesmo o interesse em fazer coisas simples do dia a dia, né? Exatamente, são coisas que nós fizemos com muita naturalidade no nosso dia a dia, como por exemplo escovar um dente, tomar banho, levantar-se e ir para o trabalho. Então, as pessoas perdem esses interesses, não são interesses muito grandes, são interesses em coisas realmente simples que a gente faz com muita facilidade, né? A pessoa perde também o interesse do convívio social, por isso que uma das características da depressão é o isolamento, né? Então são alguns sintomas que as famílias que convivem diariamente, as pessoas, os amigos no ambiente de trabalho também podem perceber e procurar ajudar essa pessoa também. Certo. Bom, pessoal, então cuidar de si é muito importante, ficar atento, né, a esses sinais também é de suma importância para o seu bem-estar. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Nós voltamos já já, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já falando mais sobre este assunto da depressão. Era uma
uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta e eu converso com a psicóloga Karina, que vai falar agora sobre os problemas que podem incapacitar a pessoa de trabalhar, como, por exemplo, a ansiedade. Confira agora. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando com a Karina Moscheider, que é psicóloga e fala sobre problemas que podem atingir o seu bem-estar, como a depressão. Karina, nós estávamos falando sobre depressão, né, sobre a aceitação das próprias pessoas em relação à doença e também a sociedade, os familiares em acreditar nessa pessoa, que ela realmente, né, tem uma necessidade ali especial naquele momento de ter um cuidado psicológico, muitas vezes, como você citou, até mesmo de um psiquiatra, né? E aí a gente entra na questão, eu acredito que do preconceito. A gente pode afirmar que isso existe mesmo, né? Exato. Hoje, felizmente, na sociedade atual que nós vivemos, a sociedade já tem ampliado o olhar para a pessoa com depressão, né? Até um tempo atrás, esse preconceito ele era bem maior, bem mais visado, mas hoje as pessoas já reconhecem que a pessoa em depressão precisa de apoio, precisa de ajuda. Então, já está facilitando muito, né? Até mesmo ao fortalecimento, o encorajamento da pessoa em depressão. Certo. E no ambiente de trabalho também, a gente pode citar assim, exemplos de que a pessoa apresenta esses sinais, né? Às vezes fica por longo tempo em depressão e quando ela retorna para o local de trabalho, às vezes as pessoas podem encarar isso de uma forma negativa, né? Tudo depende de como esse ambiente de trabalho também vai estar preparado para receber essa pessoa, né? Então, vale também projetos de promoção e prevenção à saúde dentro do ambiente do trabalho, projetos de prevenção à saúde e convívio dos trabalhadores, projetos de integração. Então, tudo isso sempre é muito bem válido e bem-vindo dentro do ambiente do trabalho, né? Para fazer com que essa pessoa realmente se sinta acolhida e as pessoas que estão também convivendo nesse ambiente de trabalho também tenha essa questão da amizade envolvida, a questão do respeito, da compreensão, do afeto, né? Exatamente, e do apoio, né, que realmente é o que a pessoa precisa. Certo, essas ações, inclusive, podem ser coordenadas pelo psicólogo, né? Daí entra a importância também do psicólogo nessa área, né, Karina, também, nas empresas, né? Com certeza, e não só do psicólogo, mas um trabalho também multiprofissional, abrangendo outros profissionais da área da saúde, né, que somando as suas especialidades, podem, com certeza, contribuir muito dentro do ambiente organizacional. Certo. E ainda falando sobre ambiente de trabalho, nós também temos a questão de que eu estava lendo uma notícia de que um ambiente de trabalho negativo pode até ocasionar a depressão. A pessoa ela pode ficar doente no seu ambiente de trabalho, né, Karina? A gente poderia dizer que isso é uma verdade? Claro, porque nós podemos pegar como um exemplo situações onde nós somos colocados em situações extremamente desagradáveis, desconfortáveis, que seja na nossa vida pessoal. Um exemplo, você imagina o trabalhador todos os dias passar por isso dentro do seu ambiente de trabalho, passar por situações, um exemplo, de humilhação, de preconceito, passar por situações onde todos os dias ele não sente a mínima vontade de estar aonde ele está. Né? Aí é que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque a pessoa ela tem que levantar pela manhã e realmente querer
ir ao trabalho dela e se sentir bem com isso, né? Ela tem que se sentir motivada a estar indo para onde ela vai. Né? Então, esse é o primeiro sintoma que a gente tem que ficar atento, né? É o que esse ambiente também está proporcionando ao seu colaborador. Certo, então o ambiente de trabalho positivo, ele pode prevenir esses problemas, né, Karina? Com certeza. O ambiente de trabalho, quanto mais motivador, quanto mais acolhedor ele for, com certeza os índices de saúde do seu colaborador serão sempre melhores. Né? E isso cabe a todas as equipes de trabalho, todas as pessoas que estão inseridas dentro de uma empresa. Certo, eu acho que quanto mais motivada a equipe, né, mais feliz, eu acho que até bom para o empresário, né, porque daí é uma equipe de maior resultados também, né? E uma estatística bastante interessante, hoje no nosso país, as 12 maiores empresas do Brasil, elas visam a promoção da saúde e a qualidade de vida do trabalhador como um diferencial competitivo no mercado. Então, quanto mais saudável eu mantenho o meu funcionário, mais números a minha empresa vai ter. Então, isso gera benefícios pro trabalhador, mas também pro empregador. Nossa, muito legal, é verdade. Essas ações estão cada vez mais comuns. Com certeza. Muito legal. Tem até empresas que incentivam o trabalhador com academia dentro da empresa, né? Ações de atividade física, exames de saúde, né, Karina? Exatamente. Essas ações são importantes, né? Exatamente. Projetos de ginástica laboral, projetos de integração com o funcionário, confraternizações, isso tudo é muito importante, né? E cabe em todos os espaços de trabalho, independente de qual segmento você trabalha ou do número de funcionários, mas isso é muito importante, isso motiva o trabalhador e também ele se sente recompensado de uma outra forma que não é só a financeira. Hoje as pessoas elas não estão, lógico, o financeiro é muito importante, mas não é só isso que acrescenta pro colaborador. Muitas vezes um elogio recebido por parte do chefe faz a diferença tanto quanto o salário que ela vai receber no final do mês. Então isso tem que ser estipulado no ambiente de trabalho. São pequenos gestos de gentileza gerados todos os dias que modificam todo um ambiente de maneira extremamente positiva. É verdade, então fica a dica para você que é empresário, está nos acompanhando, que vale a pena investir no bem-estar, né, da sua empresa, dos seus colaboradores. Até eu vi uma pesquisa recentemente que diz assim que os jovens da nova geração existia uma escala de votação para os itens que eles achavam mais importantes. E é engraçado que, como você citou, o salário não era o primeiro deles, era a realização pessoal. De estar numa empresa que eu gostaria de trabalhar. Olha que interessante. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala o seguinte, se as empresas gastam milhões em equipamentos, por que não fazer o mesmo pelos seus colaboradores? É verdade. Né? E ambos são responsáveis pelo sucesso da empresa, né? Com certeza. Muito legal. Não existe um maquinário que funcione sem o ser humano por trás. Nossa, muito legal. Karina, se eu tenho essa depressão então, se eu começo a sentir esses sinais, qual é a primeira atitude que a pessoa precisa fazer ou quem está ao lado dela precisa ajudá-la a tomar? O primeiro ponto de partida é buscar a ajuda de um profissional qualificado que possa estar auxiliando essa pessoa, que possa fazendo um diagnóstico para realmente saber se é uma depressão, se não é, se é uma outra patologia, né? Então sempre busque a ajuda de um profissional, isso é muito importante, né? Hoje cerca de 75% das pessoas que já tiveram depressão nunca receberam um tratamento adequado, porque nunca buscaram ajuda, né? Ou buscaram outros tipos de ajuda que não a ajuda adequada, né? Então, isso é um número que a gente tem que procurar cada vez mais estar diminuindo, né? Para você ter uma ideia, hoje no mundo, estima-se que 120 milhões de pessoas estejam com depressão. E o que me choca é que dessas 120 milhões, 17 milhões é só no nosso país, é só no Brasil, né? E o que acontece? Esse número é de pessoas diagnosticadas, fora essas que entram nessa escala dos 75% que não buscam ajuda. Então esse número a gente pode aí pelo menos triplicar ele, que com certeza é muito maior. Então as pessoas precisam buscar ajuda, as pessoas precisam se cautelar, principalmente se respeitar, porque quando eu busco ajuda com a minha saúde, eu estou me respeitando. E eu vejo que as pessoas às vezes não se respeitam, elas se esquecem. Então tem que se atentar muito para isso.
Certo, então fica o nosso recado, né, para você buscar ajuda e você também que tem alguém do seu lado nessa situação, para você ser um apoio para essa pessoa. Nós voltamos já já, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, falando sobre estratégias para você poder planejar e realizar os seus sonhos neste ano que está chegando. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta e agora você confere as nossas dicas com a psicóloga Karina. Estamos de volta falando sobre depressão, problemas relacionados ao seu bem-estar. Karina, existe uma questão ainda sobre a depressão, como nós estávamos falando no bloco anterior, que se a pessoa ela tem depressão, há uma chance dela voltar a ter? Sim, com certeza. E essa é uma estatística que eu acredito que algumas pessoas ainda não saibam, mas quem já teve depressão pelo menos uma vez na vida tem 50% de chances de ter pela segunda vez. Quem já teve 2 vezes, esse índice sobe para 75%. E quem já teve depressão 3 vezes ou mais, já sobe para 90%. Então aí entra a questão do cuidado de manter o tratamento, de manter o acompanhamento com o profissional. Por quê? Porque você sabe que se você já teve depressão, você tem chances de ter novamente se você descuidar da sua saúde. Certo. Outros fatores também que podem incapacitar a pessoa de trabalhar ou de viver no seu ambiente profissional de forma harmônica, seria a bipolaridade e a ansiedade, que eu acredito também que são, né, 2 males da sociedade que cada vez assim tomam uma proporção maior, a gente fica tomando conhecimento pela própria mídia, né? A gente poderia dizer que esses também são 2 problemas aí, Karina? E de uma maneira geral, as doenças mentais, elas se associam entre si, né? Então, casos extremos de ansiedade podem acarretar também uma situação de depressão e assim por diante, né? Então, as pessoas têm que o quê? Sempre tentar manter uma harmonia da sua vida, né? Sempre tentar manter o quê? Ter um cronograma de vida, ter um cronograma de rotina de trabalho, isso é muito importante para que você não se atribule de coisas que talvez você não vai dar conta, né? O que as pessoas precisam entender e que muitas vezes o ser humano não entende é que nós, às vezes, não vamos ter braços para abraçar o mundo todo de uma vez, né? E nós temos que entender isso. E quando a gente entende isso, a gente se respeita. Então, você tem que também respeitar os teus limites, do que você é capaz de fazer e do que você não é, do que você dá conta de fazer num dia e do que não dá para fazer naquele dia, né? Então, quando a gente consegue inserir esses limites na nossa vida, a gente começa a se respeitar. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, a vida da gente começa a fluir de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais leve e a gente consegue seguir em frente de uma maneira mais saudável. Certo, e o estresse também, né? Eu gostaria de dar um destaque para o estresse. Inclusive, eu uma vez já estive numa situação assim, eu peguei um compromisso que eu não dava conta e que eu fazia aquilo com muito sacrifício e assim, em 30 dias deu um monte de caroço nas minhas costas assim, de estresse que minha coluna travou. E eu fui até numa terapeuta e ela falou assim, a primeira pergunta que ela me fez, ela falou assim, você está fazendo alguma coisa que você não quer fazer?
Aí eu falei assim, tô fazendo uma coisa que eu não dou conta, que eu não tô conseguindo fazer, que eu não quero mais fazer e eu não sei como falar não. Exatamente. O estresse, todos os dias, em algum momento, nós somos expostos a condições de estresse, seja no trabalho, seja na vida familiar, seja na vida social, mas nós somos colocados em teste, né? Tudo depende da forma que a gente lida com esse problema, né? Então, vai depender da intensidade que você vai depositar nisso também, né? E quando eu falo anteriormente de você se respeitar, é você também respeitar os próprios limites do teu corpo, os próprios limites da tua condição para exercer determinada função, né? Eu vejo que é muito mais simples, é muito mais fácil a gente, de repente, colocar que não dá, não consigo ou não consigo entregar nesse prazo, do que de repente você tentar fazer e às vezes não fazer bem feito e junto com tudo isso ainda vai tua saúde. Certo. Então a gente pode afirmar que o estresse também é um problema sério e influencia muito no bem-estar e pode gerar também, causar uma depressão? Sem dúvida, né? A diferença é, para o estresse ocasionar a depressão, você tem que estar exposto todos os dias a uma situação extremamente estressante, que é muito diferente daquele estresse em que todos nós já passamos em algum momento, que um dia ou outro na semana você passa por uma situação de estresse, enfim, não é esse estresse que vai caminhar para uma depressão, mas é todos os dias você passar por uma rotina estressante no ambiente de trabalho, pode caminhar sim para a doença chamada depressão. Nossa, Karina. E quais são as dicas que você dá como psicóloga para as pessoas tentarem evitar esse tipo de situação, né? Tanto a ansiedade, que eu acho que hoje em dia também atinge um alto percentual de pessoas, né? A gente vive ansioso pelo que vai acontecer sempre amanhã, já no ano que vem. Até porque você citou até aqui hoje no primeiro bloco do programa que o ano passou, o ano acabou e a primeira pergunta que você faz é, meu Deus, é dezembro, o que eu fiz esse ano? Então a dica que eu dou para as pessoas, principalmente, né? Reveja como está a sua vida, né? Agora nós estamos finalizando o ano de 2015, entrando no ano novo, então entre nesse ano novo, revendo, fazendo uma avaliação de como que foi sua vida no ano que passou. Isso é muito importante, né? Sempre a gente pode tirar grandes proveitos de situações que talvez não foram tão positivas, mas avaliar principalmente como que foi a nossa atitude diante daquilo. Muitas vezes você não vai conseguir mudar o seu ambiente de trabalho, muitas vezes você não vai conseguir mudar o seu ambiente familiar, mas nós podemos mudar o nosso comportamento em cima dessas situações, né? Que talvez com atitudes muito mais leves, com atitudes muito proativas da nossa parte, nós conseguimos fazer com que a nossa vida se torne mais saudável, né? Então, nós temos que ter inseridos no nosso contexto, seja ele trabalhista, familiar ou social, a qualidade de vida. Não tem como falar de ser humano se nós não falarmos de qualidade de vida que ele precisa ter. E as pessoas hoje em dia estão deixando muito de lado a qualidade de vida, se preocupando cada vez mais em correr atrás de benefícios financeiros, de trabalho, de rotinas extremamente estressantes, muitas vezes esquece de dar atenção para a família, esquece de dar atenção para os filhos, marido, esposa, até de dar atenção para si mesmo. As pessoas muitas vezes se esquecem, né? E aí começa a ocasionar algumas determinadas doenças. Certo. Até inclusive agora pro ano que está começando, né? As pessoas elas fazem muitas promessas para si mesmo, né? Esse ano eu vou entrar na academia. Esse ano eu vou arrumar tempo para frequentar a academia, né, Karina? Acontece muito isso e daí o ano, como ele passa muito rápido, porque nós temos muitas atividades para fazer, a gente tem essa sensação do tempo acelerado, vai chegar o final do próximo ano e a pessoa não vai ter cumprido essas promessas que ela fez, né? Qual seria a dica para a pessoa se planejar? Exatamente. Em primeiro lugar, a gente arruma tempo para aquilo que a gente tem interesse, né? Eu sempre costumo brincar, para academia você nunca tem tempo, mas se de repente uma amiga chama para tomar um chopp, você vai na hora. Então, peraí, qual que é o grau de prioridade que você está dando na sua vida? Então, a gente arruma tempo para aquilo que é prioridade para a gente, né? E a gente tem que se planejar sim. Eu sempre falo, as pessoas para se sentirem realmente motivadas, para a vida fazer sentido, você tem que ter sonhos. Só que sonhos precisam de metas, precisam de objetivos e para isso a gente precisa ir atrás, a gente precisa correr atrás dessas realizações. Isso é muito importante, né? Então, entre o novo ano, fazendo sim planos, tendo sim sonhos, mas também planeje como que você vai executar isso.
Isso é importante, né? Não existe sonho que se realize nem planos que dê certo se você não fizer a sua parte e seguir em frente, né? Então tudo depende também de como que você encara isso e o quanto você se esforça para que isso se realize ao final. Nossa, perfeito. Isso mesmo, Karina. Acho que tem que ter planejamento. Acho que se a pessoa quer começar o novo ano com uma faculdade nova, tem que se planejar, né? A pessoa sempre promete, eu vou fazer um curso de línguas, mas também não arruma tempo, né? Como você falou, é uma questão de prioridade, né? Qual é, o que vai te trazer, de repente, de benefício em conhecer uma nova língua para esse ano, né? Pode te abrir muitas portas, pode te abrir mais oportunidades, né? Então, de repente, aí deixar um tempinho para aquilo que você julga importante, que vai te trazer um benefício, pode ser uma boa dica, né? Com certeza. E tendo em vista que os anos estão cada vez passando mais rápidos, nós já temos que entrar um novo ano com planos, sonhos e já colocando isso em prática, porque senão realmente quando a gente vê o ano já acabou e a gente não conseguiu realizar nada. É verdade, então, Karina, eu também concordo, eu acho que é uma dica excelente para você que está em casa nos acompanhando, não sabe qual é a primeira coisa a fazer no ano novo? Tá aí nossa dica, né, Karina? Se planejar para poder realizar os sonhos, né? Estabelecer prioridades e, claro, eu acho que isso vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, para o seu bem-estar e ao longo da sua vida. Karina, muito obrigada por ter esclarecido nossas dúvidas aqui hoje. Imagina, eu que agradeço e me coloco à disposição. As pessoas de casa também que tiverem dúvidas, né, podem entrar em contato. Nós, do curso de psicologia, nos colocamos à disposição no que for necessário. Certo. A clínica de psicologia aqui da Unipar tem atendimento o ano todo, né, Karina? Exatamente. Nós atendemos no decorrer do ano todo, apenas no período de final de ano e início de ano que nós temos o recesso acadêmico, né? Mas fora esse momento a gente atende o ano todo, a comunidade em geral, aos colaboradores da universidade, aos alunos, a clínica está com as portas abertas. Então fica o convite para você vir conhecer a clínica de psicologia da Unipar, se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, e um feliz ano novo para você que nos acompanhou até aqui. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Eu desejo um feliz ano novo que se inicia para todos. O programa Estética e Bem-Estar pode ser revisto na fanpage. Até a próxima semana. Tchau!